e estão aqui. Obrigado pela presença de todos e a oportunidade que nós temos de compartilhar um pouco mais do que Deus tem falado ao nosso coração sobre o tema que me foi proposto para esses dias aqui. Para quem não estava, para quem estava também se recordar, nós começamos essa semana falando sobre a importância da teologia para a saúde da igreja. Nós pegamos o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, dos versos 13 a 16, e nós identificamos nestas recomendações do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, como a teologia bíblica, a teologia a partir das Escrituras é importante para a saúde da igreja, porque Jesus diz que a gente precisa crer nele como diz as Escrituras. Também nesse mesmo texto nós vimos que, se por um lado a igreja precisa da teologia, a teologia precisa da igreja, porque esse pastor precisava se lembrar e não negligenciar que o ministério dele, que o trabalho dele na igreja se dava mediante a imposição de mãos do presbitério, e que o progresso dele era assistido por uma plateia, digamos assim, por um povo que era o povo de Deus. Ele exercia essa teologia na igreja, com a igreja e para a igreja. E nós terminamos o primeiro momento com as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, para ele cuidar de si mesmo e da doutrina, porque assim ele salvaria tanto a si mesmo como aos outros, mostrando que tanto a teologia quanto a igreja, tanto a teologia na igreja como a igreja com teologia são importantes para que o teólogo também fique protegido. Não existe um tipo de missão ou de desenvolvimento teológico fora da igreja. A igreja é o braço de Deus para a obra dele nesse mundo. Isso tem implicações para a nossa própria configuração de vida. Não se trata de incluir a igreja na agenda da nossa vida, mas de incluir a nossa vida na agenda da igreja. A igreja já estava aqui antes de você e eu nascermos. A igreja já existia antes de nós. A missão dele é mais antiga do que a nossa identidade e a nossa existência. Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O projeto da igreja é o projeto mais antigo do mundo, a instituição mais antiga do mundo, essa igreja que foi planejada antes da fundação do mundo. No Antigo Testamento, o povo de Deus, lá em Israel, e no Novo Testamento, a igreja apostólica. Você não tem que encaixar a igreja na sua agenda, como se a sua agenda fosse mais importante que a dela, como se o seu trajeto fosse o guia, mas você que tem que se encaixar na igreja. É um privilégio seu participar da agenda da igreja, e não um privilégio da igreja ter você colocando ela na sua agenda. E isso muda a perspectiva nossa de vida. Eu sou filho de pastor, e eu, como muitos filhos de pastores, em algum momento da minha vida, na adolescência, eu pensava assim, mas tudo tem igreja na minha vida. Tudo meu pai bota a igreja no meio, não tem nada que acontece na minha vida que não tem igreja. E depois eu fui entendendo que eu não tinha feito a leitura correta sobre a minha própria existência. Não é que meu pai incluía a agenda da igreja na agenda dele, é ele que se incluía na agenda da igreja. Ele fazia parte da história da igreja, não a igreja fazia parte da história dele. E esse é o privilégio que nós temos. Então, teologia é importante para a saúde da igreja, mas a igreja é o lugar que protege, resguarda, direciona a teologia. A teologia dá estrutura teológica para a igreja, mas a igreja dá direção para essa estrutura. Na mensagem de sexta, nós falamos sobre a comunicação teologicamente relevante do Evangelho. E nós usamos Mateus 24:14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E nós vimos ontem que essa comunicação relevante, impactante, transformadora, ela precisa ser pregada, ou seja, precisa ser clara, como o arauto que tinha que entregar a mensagem do rei de forma clara. Tem que ser fiel, porque é o evangelho do reino. Tem que ser por todo o mundo habitado, tem que ser pessoal, é um chamado a pessoas e não a lugares. Como testemunho, tem que ser uma mensagem
Quem estava comigo para lembrar? Autêntica. É algo que tem a ver com a sua vida. Você é um mártir, você é uma testemunha daquilo. Para todas as nações, uma mensagem, uma comunicação multicultural, multiétnica, a todas as etnias. E tem que ser uma mensagem entendida num contexto de urgência, porque assim virá o fim, assim a tarefa terá sido terminada. Então, foi a nossa reflexão de ontem à noite. Agora, pela tarde, o tema proposto é sobre liderança. E eu tenho aí alguns minutos para expor para vocês um pouquinho essa reflexão, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler um pedacinho de Mateus 4 e um pedacinho de Mateus 5, para a gente refletir um pouquinho sobre liderança. Quero agradecer a presença de alguns irmãos que estão aqui da Igreja Cristã Evangélica, que vieram estar conosco hoje. Nós tínhamos alguns ontem, antes de ontem também, junto com irmãos da Igreja Bíblica e de algumas outras denominações aqui. É uma honra reunir os irmãos em prol dessa reflexão. Mateus 4 é o capítulo que antecede o Sermão do Monte. Nós vamos ler um pedacinho dele, dos versos 18 a 22, convido vocês a ficarem de pé. Depois a gente vai ler um pedaço do capítulo 5. Mateus 4, 18 a 22. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, e eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos a Tua ação e a Tua atuação soberana e poderosa no nosso meio, através da Tua palavra. Fala enquanto eu falo, prega enquanto eu prego, e que o Teu Espírito aplique essa palavra revelada nas Escrituras e em Cristo Jesus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar? Irmãos, não parece, mas eu tenho 45 anos. Eu estou falando isso porque o pastor Tiago não está aqui agora, eu posso falar dele, né? Eu tenho que aproveitar. Ele falou que tem 40 anos. Eu falei, mas você está acabadinho, Tiago. 40, eu tenho 45, parece que a gente tem a mesma idade, no mínimo, né? Para não dizer que você parece ser mais velho do que eu. Agora, dia 8 de junho, eu completei 45 anos, e a comemoração é uma sugestão que eu vou dar para ele aqui, para o seminário também. Eu desafiei os alunos, viu, pastor João, a correr 45 voltas comigo na pista olímpica, que fica lá do lado do seminário. São 400 metros a pista vezes 45 dá 18 quilômetros. Né? Uma corridinha boa. E aí eu levei o meu filho de 15, o meu filho de 6 anos, a minha esposa foi também, foram alguns seminaristas, alguns professores, mas só eu, com 45, naquele dia completando, e o pastor Gessé, que é o nosso capelão, que tem 62, que completamos a corrida. E no mesmo pace, a gente fez com 5:16 de pace, foi bom, foi um ritmo bom. E o pastor Gessé tem mais de 20 anos mais velho do que eu, ele é corredor também. E a turminha toda ficou no meio do caminho, sabe? Vou sugerir isso para o pastor Tiago agora, ele vai fazer 41 para levar vocês para dar 41 voltas aí, em algum lugar. Prepara, né? Dá para fazer, não dá? E eu entrei no seminário em 1999, janeiro de 99, quando eu iniciei a minha vida integral no ministério, né? Como seminarista, já no sistema de residência, respirando café, almoço e janta, o ministério. Então tem aí 25 anos da minha vida,
segunda metade envolvido com a obra é maior do que a primeira. Mas fui filho de pastor, criado na igreja e indiretamente estava envolvido. E apesar de novo, porque eu tinha um preconceito com quem tinha 40 anos. Eu achava velho demais, 40 anos já dava aquele susto. Mas eu perdi, sabe, de uns anos para cá. Não tenho mais esse preconceito. Acho que a pessoa nova, metade da vida nem passou ainda, né, irmão? Tem uma vida inteira pela frente. Mas eu não estou tão velho assim, tão avançado. Eu espero ter pelo menos mais 20 anos de 20, 25 anos, 30 anos de atividade ministerial intensa. Mas eu já tenho um sentimento de que eu não sou mais um menino começando, nesse aspecto de idade e de tempo. E isso me faz refletir sobre liderança. E agora, em 2019, eu fui chamado para dirigir o seminário da nossa denominação. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil nasceu em 1901. A nossa primeira igreja fica lá em São Paulo, no bairro da Aclimação, a Igreja Cristã Evangélica Paulistana. A história do Dr. Robert Calley e da Sarah Calley passam pela nossa denominação também. E eu vi que tem ligação aqui com o Cibima também, essa história, e com a igreja. E o seminário foi fundado em 1938. Passaram 16 reitores por lá. E eu fui sou o 17º reitor nesse momento. Então eu fui forçado, pelas circunstâncias, a refletir mais sobre liderança. Porque eu estou num seminário que trabalha justamente formação de liderança. Formação de pastores, missionários, educadoras. E isso me faz temer e tremer. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu faço algumas contas que me preocupam muito. A nossa denominação é pequena, perto de outras, né? Tem 340 igrejas. Ou seja, cedo ou tarde, nós vamos precisar de outros 340 pastores para substituir os 340 que estão dirigindo essas igrejas agora. Só que a gente forma 10 por ano para o ministério pastoral. Nós temos vários alunos, tanto no sistema de residência quanto no sistema online, mas aqueles que terminam o seminário e se engajam mesmo no ministério pastoral é de uma média menor. No entanto, a gente tem pastores se aposentando, pastores morrendo. Eu comentei com os irmãos do meu pai, era um pastor veterano da denominação que faleceu como capelão do seminário em 2019. E assim como ele e outros colegas dele e amigos nossos, aqueles que deixam o ministério pastoral, aqueles que perdem o foco, aquelas missionárias educadoras e aqueles homens missionários e educadores que também se afastam do ministério, o número, quando você começa a somar dos que se aposentam, dos que saem do ministério, é maior do que o número dos que a gente forma. A porta de entrada para o ministério, para a seara que é grande, ela está sendo menor do que a porta de saída. O ano passado eu fui, e lá que eu conheci pessoalmente o pastor Tiago e o pastor Mateus, no congresso no Panamá, sobre aqueles que trabalham com a formação de pastores. E conversando com diretores de seminários do mundo inteiro, a gente se preocupa porque não é uma dificuldade só da minha denominação. Essa reposição geracional, como eu comentei aqui na quinta-feira à noite, é um desafio em diversas denominações. E mais do que denominações, em outros setores da sociedade. Os irmãos imaginem comigo se aqui em Fortaleza não tivesse mais nenhum jovem estudando medicina. Qual seria a previsão futura, obviamente, que a gente faria para a saúde de Fortaleza? Caos. Ou a gente vai trazer os cubanos, ou a gente vai, trazer os de fora. Então, é uma esperança para a cidade, para o estado do Ceará, termos faculdades de medicina e alunos de medicina se preparando para exercerem essa função na sociedade, não é? E os pastores.
e os missionários, e os próximos presbíteros e diáconos da igreja. Há um tempo atrás, a barreira era mais relacionada a missões transculturais. Os apelos grandes que eram feitos eram para os campos missionários. Eles são difíceis, eles são longínquos, eles são desafiadores. Não é fácil encontrar gente disposta a pagar o preço para ir para lá, mas hoje o déficit é dentro da cidade. Não está faltando só missionário para trabalhar com índios na Amazônia, está faltando pastor para pastorear uma igreja aqui em Fortaleza. Existe uma crise de liderança no mundo, em diversas áreas. É como se a geração anterior não conseguisse fazer de forma bem feita o trabalho de formar a geração seguinte, e a geração seguinte faz esse trabalho mais mal feito ainda para a geração seguinte, e numa sucessão de fracassos de formação de líderes, a sociedade vai se enfraquecendo em diversos setores. Eu comentei aqui sobre a Europa não cristã mais. Está certo que lá está varrido pelo Islã e pela teologia liberal, mas esses dois inimigos só entraram para dentro da igreja porque a porta foi aberta por falta de transição geracional. Geração após geração, não houve preparo adequado, suficiente, profundo, para que os filhos, os nossos filhos, nos substituíssem no trabalho. E aí foi se enfraquecendo. O berço do puritanismo, o berço dos missionários que enviaram missionários para cá, como a gente mencionou, e a UESA também está ligado aqui, ao Instituto, que hoje tem a Latin Link, missões europeias que enviavam missionários para a América do Sul, hoje gritam por socorro. Eu visitei há um tempo atrás várias cidades inglesas com esse tipo de crise. Conheci um mexicano chamado Lúcio, que estava trabalhando com missões, com a missão Antioquia, em Manchester, uma cidade inglesa, e ele trabalhava com a Universidade de Manchester, porque não tinha, olha, um mexicano saiu do México para ser missionário lá em Manchester, porque não tinha trabalho para alcançar os jovens ingleses naquela universidade. Fui visitar um pastor anglicano, com mais 2 colegas, nós chegamos na frente de uma catedral anglicana bem bonita, dessas catedrais inglesas. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu estranhei porque tinham muitos sapatos do lado de fora. Eu não estou acostumado a ver sapato do lado de fora na igreja. Aonde é que você encontra sapato do lado de fora? Mesquita. Não era mais uma igreja anglicana, era uma mesquita. Eles tinham vendido a igreja para os muçulmanos por falta de ovelhas. E o culto que eu esperava que fosse naquela catedral foi na casa do pastor, que era o pastor dessa catedral, com 7, 8 pessoas. Há uma crise de liderança no mundo. D.A. Packer, ele diz que as igrejas morrem do topo para baixo. Quando as lideranças vão morrendo e o seu trabalho de formar novos líderes vão morrendo. A gente vive a crise de liderança em diversos setores. Basta olhar para a nossa política, basta olhar para a política do mundo. Parece que não tem opção, sabe? Trabalha-se com o que tem, porque não tem nada melhor para oferecer. Olha a crise que a gente vê nos Estados Unidos hoje. Olha a crise que a gente experimenta no nosso país em diversas áreas, em que a gente sente falta de alguém que vai lá com ética, com beleza, na fala, no comportamento, na vida, fazendo diferença. Está errada essa minha leitura ou os irmãos não têm a mesma impressão que eu? E você gostaria de continuar num navio que percebe que o comandante não sabe o que está fazendo? Derrube o piloto e o avião vai se espativar no chão. Quem dirige tem uma grande responsabilidade. E é nesse sentimento de urgência que eu venho trazer essa reflexão para vocês agora. Nós lemos aqui esse texto que fala do início do ministério público de Jesus. Ele acabou de terminar o seu preparo. Ele foi para o deserto
Lá no deserto ele passou pela tentação de Satanás. E aqui no capítulo 4 a gente tem o início do ministério público de Jesus. Para a gente não ignorar, a gente teve o ministério não público de Jesus, que eu acho que é uma boa proporção para a gente refletir sobre a importância do nosso ministério na família. Porque Jesus serviu a família 30 anos e 3 anos o resto do mundo. 10%. Jesus não ficou parado até os 30 anos. Uma prova disso é que quando ele começou o seu ministério público, se referiam a ele como o filho do carpinteiro, como o carpinteiro. Se referiam a Jesus como o carpinteiro e o filho do carpinteiro. E como a gente não tem mais menção de José no Novo Testamento, e como a gente vê Jesus com cuidado com a sua mãe e com seus irmãos, por exemplo, quando ele está na cruz, ele pede para o seu irmão mais novo, João, para cuidar da sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Não que João fosse filho, assim, mas que ele tinha esse senso de responsabilidade, porque tudo indica que ele foi o irmão mais velho, que cuidou dos irmãos mais novos, e cuidou da mãe, que tinha ficado viúva de José. E aos 30 anos, os irmãos mais novos tinham condições de cuidar da sua mãe e manter a família. Ele então se viu liberado para começar o seu ministério público. Isso diz muito sobre aonde começa o nosso ministério, aonde o nosso ministério precisa ser efetivo, né? Dentro de casa para começar. Então Jesus serviu a família até os 30 e serviu fora dela a partir dos 30, 3 anos e meio. Mas ele toma 3 decisões que mostram a compreensão de liderança que Jesus tinha, que é modelo para a gente. 3 decisões que Jesus toma em Mateus 4, e a gente vê isso em todos os evangelhos, em detalhes e palavras da vida de Jesus e ações. Ele toma 3 decisões. Ele não vai servir sozinho, ele não vai fazer por muito tempo, e ele não vai fazer tudo. Ele não ia liderar sozinho, ele não ia liderar fazendo tudo, e ele não ia liderar aquilo por muito tempo que ele estava fazendo. 3 decisões que são referência para nós. Eu não vou realizar o meu ministério sozinho. Fica evidente aqui que desde o início do ministério de Jesus, ele agrega discípulos, seguidores, e se submete a um líder, ao Pai. Jesus não começou o seu ministério sozinho, tanto na perspectiva trinitária em relação ao Pai. Ele não começa o seu ministério sem antes passar 40 dias e 40 noites em oração e jejum e busca do Senhor, busca da orientação, da vontade do Pai, do propósito do Pai. Então ele tem um movimento de não liderar sozinho para quem estava acima dele. Na Trindade, na economia da Trindade, Deus estabelece esse projeto redentor, como ele tem um movimento de liderança compartilhada para quem está abaixo dele, na cadeia de liderança, os seus discípulos. É uma liderança compartilhada. Eu não vou realizar o meu ministério sozinho. Essa é uma decisão, essa é uma ação que ele toma, que é muito importante para nós, que estamos trabalhando com liderança. Desde o início do nosso ministério, temos essa concepção. Nós não somos chamados e cobrados por Deus para fazer tudo, para saber tudo, para realizar tudo, para entender tudo, para fazer todas as coisas por nossa conta e nossa vontade. Há uma distribuição, há uma comunhão, há uma economia ministerial aqui que a palavra de Deus nos ensina. Ele vai chamar Pedro, André, e vai dizer: venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Se a gente olha para a criação e a redenção, a gente vê essa distribuição na própria Trindade. Deus estava lá quando o mundo foi criado, mas a palavra de Deus, o verbo de Deus, Jesus estava lá também. E o Espírito de Deus estava lá também na criação. Não foi um ato só de Deus Pai. Fica evidente isso em Colossenses capítulo 1, quando Paulo vai dizer com todas as letras que por ele todas as coisas foram criadas, por meio dele todas as coisas foram criadas, nele tudo subsiste, e nele reside toda a plenitude.
E essa é uma referência a quem em Colossenses capítulo 1? A qual pessoa da Trindade? Que por meio dele e para ele todas as coisas foram criadas e nele tudo subsiste. É uma referência em Colossenses 1 para qual pessoa da Trindade? Ao Filho, a Jesus. Então a própria criação é modelo para nós dessa percepção, dessa compreensão que a nossa liderança, ela caminha em compartilhamento, em cooperação. Como também na obra redentora. Efésios capítulo 1, Paulo deixa isso claro quando ele vai dividindo o trabalho da redenção naquilo que Deus faz com o seu propósito, com o seu amor, com o seu plano, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para a glória dele. E Efésios capítulo 1, Paulo fala sobre a ação redentora de Jesus, para o louvor da glória, da graça de Deus, para a glória da graça de Deus, do amor de Deus. E também Efésios capítulo 1 fala da ação do Espírito Santo que sela os eleitos, os salvos, para o louvor da glória de Deus. Efésios capítulo 1 deixa claro que há uma cooperação trinitária na obra da redenção, assim como houve uma cooperação trinitária na obra da criação. Na criação do primeiro Adão e na recriação do novo homem, a Trindade compartilha e coopera entre si para que esse trabalho seja feito. Bom, isso é da divindade para lá. Deus já nos dá como modelo que o trabalho dele ele faz em cooperação. Mas do trabalho para cá, Jesus, homem encarnado, modelo para nós de liderança cristã humana, também faz isso. Ele não começa o seu ministério sem antes começar debaixo e submisso à direção de Deus, do Pai. E ele não começa o seu ministério sem chamar outros para treinar. A primeira ação pública de Jesus não foi a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. A primeira ação pública de Jesus no seu ministério, a primeira ação ministerial foi começar a formar líderes. Começar a formar liderança. A segunda decisão que ele toma é que ele não realizaria esse ministério por muito tempo. Porque você vê, tanto no capítulo 4, como em todo o Evangelho de Mateus, essas expressões de pressa, de urgência, de algo que precisa ser feito logo. Aqui diz no versículo 20, e eles deixando logo as redes, seguiram-no. Há uma transmissão aqui nas entrelinhas hemenêuticas da descrição dos evangelhos, sobretudo em Marcos, que é o evangelho mais ligeiro que a gente tem da descrição do ministério de Jesus, esse sentimento, esse princípio de que Jesus estava fazendo algumas coisas rapidamente porque ele ia deixar de fazê-las. Ele iria para junto do Pai. Ele começa a avisar isso bem no início já para os seus discípulos. Eu estou fazendo com vocês, mas não vou fazer sempre. Ele diz para os discípulos: vocês vão receber o meu Espírito e vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. No próprio exemplo da Trindade nós também temos esse princípio, porque o Filho Jesus Cristo se encarna em um tempo determinado, na plenitude do tempo. Ele realiza a sua obra de missão redentora por 33 anos. Então ele retorna junto ao Pai em ascensão, mas ele deixa o seu Espírito. Na ascensão de Cristo, o Espírito vem de forma plena sobre a igreja. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho para continuar a obra deles na terra. O Pai está lá, Jesus está à sua destra, intercedendo por nós, e o Espírito é o Consolador que Jesus deixou com a sua igreja. Veja que há essa dinâmica também na Trindade. Eu não vou exercer o meu ministério, a minha liderança sozinho, e eu não vou fazer por muito tempo. Que implicações isso pode ter para a nossa liderança, meus irmãos? Não é? Eu sou reitor lá no seminário e a gente tem 7 professores residentes e alguns professores não residentes.
Como é que eu vou evitar a tentação de me sentir inseguro e ameaçado pelo dom, o talento, a capacidade e o brilhantismo de algum dos professores? Como é que um pastor não se sente inseguro e ameaçado pelos dons, os talentos e o brilho dos seus auxiliares? Como é que essa cooperação funciona em harmonia? Quando nós começamos a estabelecer no nosso ministério esses princípios de Jesus, eu não vou servir sozinho, eu não vou fazer tudo. E eu não vou fazer por muito tempo, eu tenho que preparar quem vai continuar. Eu tenho que celebrar os dons que Deus entregou para ele e que não entregou para mim. Eu tenho que celebrar os talentos que ele tem que eu não tenho. Eu tenho que entender que é pela justa cooperação de cada parte, pelo auxílio de toda junta, que a igreja é edificada. Paulo já diz isso para nós. Quando Paulo é tentado a entrar numa rinha de liderança lá em Corinto, o que ele diz? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. De modo que nem quem planta, nem quem rega alguma coisa, mas é a glória de Deus. Tem implicações profundas para a nossa liderança. A gente entender que nós não vamos servir sozinhos e nós não vamos fazer por muito tempo. Esse não fazer por muito tempo é importante, porque se você entende que você vai ser um pastor eterno, você não vai preparar seminaristas. Eu gosto de dizer isso nas igrejas que me chamam para pregar sobre vocação. Eu pergunto para a igreja, há quanto tempo qual foi o último seminarista que saiu daqui para o ministério pastoral? Aí muitas igrejas respondem, não lembro, tem muito tempo. Então, o pastor de vocês é eterno? Ele vai viver para sempre? Eu acho que é isso que vocês estão entendendo. Ou o pastor de vocês vai viver para sempre, ou vocês estão ignorando a responsabilidade presente. Quantas vezes nós ficamos celebrando as glórias do passado no nosso ministério, na nossa igreja, e nos esquecendo da responsabilidade de projetar, de preparar o futuro? Igreja celebrando o aniversário sem seminarista, sem um candidato para o pastorado, é uma igreja que celebra o passado, mas se esquece do futuro. E igrejas locais morrem, os irmãos sabem disso. A igreja de Jesus não morre, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, mas igrejas locais morrem, fecham as portas. Basta dar uma pequena folheada na história da igreja. A igreja de Jesus, ela é indestrutível, mas Deus pode remanejar o anjo dela, o candeeiro, como Apocalipse nas cartas de Jesus para as igrejas já nos ensina. Denominações morreram na Europa. Estive em uma das visitas nos Estados Unidos. Eu visitava a igreja que minha irmã é membro lá em Chicago, que era uma igreja batista. Uma igreja batista tradicional, com um patrimônio milionário, com um ministério efetivo. Eu estava lá num domingo, que o pastor se despedia da igreja, e se despedia daquela igreja, porque ele e a liderança tinham decidido repassar toda a igreja com os membros para uma gestão externa, porque ele não tinha mais idade e saúde para pastorear, eles não tinham sucessor. Eu vi, meus irmãos, eu estava num domingo, era um culto batista. No outro domingo, eles têm lá nos Estados Unidos algumas organizações que cuidam de igrejas. No caso dessa foi a High Point Church. Aí num domingo estava um pastor batista bem formal, com aquele culto com hinos e bem tradicional. No outro domingo o pastor estava com um microfonezinho igual esse aqui do Maranata, e com um louvor mais dinâmico, com um iPad aqui, já era o High Point, já tinha os avisos todos num vídeo que foi feito durante a semana. Mudou completamente a igreja de um fim de semana para o outro. Isso trouxe vários desgastes para a igreja, gente que saiu, o perfil,
E a gente tem que aprender com o que acontece lá na Europa e nos Estados Unidos, porque respinga aqui, cedo ou tarde. Falta de preparar a liderança. Nós não podemos realizar nosso ministério sozinhos. Nós temos que entender como Jesus que a gente não vai fazer por muito tempo, nós temos que preparar a sucessão. Quem vai continuar depois de mim? E nós não vamos fazer tudo, que é um terceiro entendimento de Jesus aqui, porque ele começa a repartir responsabilidades. Ele vai dizer em João 14:12, por exemplo: após mim virão aqueles que farão obras maiores do que eu fiz. É claro que ele não está falando sobre a obra de redenção, que é completa e perfeita e suficiente e eficiente em Cristo, mas ele fala sobre o trabalho da pregação, da expansão do Evangelho, da aplicação do Evangelho. Afinal, Jesus não escreveu as cartas apostólicas, onde os apóstolos continuaram essa obra aplicando o Evangelho no dia a dia da igreja. Como nós vimos na quinta-feira, se a teologia bíblica não fosse importante, a gente não teria o Novo Testamento, mas apenas alguns versículos mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas toda a carta apostólica é uma continuidade da obra do Senhor, da obra de Jesus. Eu não vou servir sozinho, liderar sozinho. Eu não vou fazer por muito tempo. E eu não vou fazer tudo. 3 decisões. Jesus começa a dar instruções específicas aqui em Mateus 4, tem ele instruindo os discípulos depois que eles começam a segui-lo, e a gente vai ver isso durante todo o Evangelho, mostrando que desde o início ele já repartia responsabilidades. Jesus poderia ter pensado assim: bom, eu sou Jesus, eu sei que vai vir uma perseguição, eu sei que vai ser difícil, a coisa vai ficar mais tranquila para a igreja lá na Reforma, no século XVI. Então eu vou viver 1500 anos. Eu vou ficar até 1517. Quando Lutero aparecer com aquelas 95 teses, eu entrego o bastão. Né? Jesus poderia ter, e é uma forma caricata de pensar, mas ter pensado: bom, eu sou imprescindível, eu vou fazer. A gente entra em crise com isso, e o próprio Jesus não fez isso, é vergonhoso para nós. Uma vez eu cheguei para o pastor João, lá da nossa igreja cristã evangélica, porque ele era o presidente da denominação, eu era o vice. E eu estava um pouco decepcionado com alguns líderes, e eu falei: pastor, mas quem que a gente vai colocar para liderar nessa área? Está difícil. A gente conversava sobre a denominação. Ele falou: Tiago, Deus sempre resolveu esse problema. Nós não somos a última bala, a última bolacha do pacote. Deus usa vaso de barro mesmo. Ele está fazendo isso há 2000 anos. Você acha que vai começar agora? Que Deus não vai ter opção? Que agora não tem solução? Que é a gente que vai resolver? Você não é o Messias, nem eu. Descansa, que Deus tem os seus propósitos, né? Se Jesus, que é Jesus, passa o bastão para Pedro, talvez você não passe. Eu não passo, né? Pastor, eu não vou passar para Pedro de jeito nenhum. Impossível, covarde, negou. Mas Jesus passa o bastão. Pedro, sobre essa pedra, a afirmação que ele fez que Jesus é o Cristo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu passo para você as chaves. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Uma transmissão de autoridade. Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, olha como a gente é mesquinho, como a gente é tolo na nossa liderança. Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra, e ele fala: eu passo para vocês, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Por quê? Porque o evangelho ele tem um poder nessa terra, na terra e no céu. O evangelho traz mudanças na terra e no céu. O evangelho muda a vida de uma pessoa na terra e muda a vida da pessoa na eternidade. Ele passa essa chave, ele transmite essa autoridade, e a gente com a nossa autoridadezinha, a gente não quer largar o osso. Olha como é vergonhoso para nós. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e passa, e transfere, e delega, e entrega, e diz: vá sobre essa autoridade, ide por todo mundo,
Pregue o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Ele faz isso, ele passa, e a gente, com o nosso campinho, a gente não abre mão da nossa autoridade, a gente não quer dividir a responsabilidade, a gente não quer dividir a glória. Mas como Jesus nos ensina que o nosso ministério não é sobre nós, a nossa liderança não é sobre a gente, não é sobre uma foto, um quadro, uma placa com o meu nome, que fui isso, que fui aquilo e fui aquilo outro, não é com o ministério que carrega o meu nome. Convém que ele cresça, diz João Batista, quando os discípulos de João chegam para ele e dizem: João, o que você vai fazer? Os seus discípulos estão se tornando discípulos de Jesus. O que João Batista diz? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias daquele homem. O nosso ministério, a nossa liderança não é sobre nós, mas é sobre Deus e a sua glória. O Salmo 126, os irmãos conhecem, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aí esse salmo está dizendo que os pais são o arco e os filhos são as flechas. Esse é o paradigma dos líderes, o paradigma do arco e da flecha. Porque o arco, ele tem que ser bom para dar a direção para a flecha. O arco tem que ser forte, tem que ter uma madeira já com um certo envelhecimento. Se ela for uma madeira muito novinha, ela não aguenta, ela precisa de um certo tempo para ela se enrijecer e o arco ter a flexibilidade, mas ao mesmo tempo a segurança e a firmeza necessários. E o arco tem que se preocupar em direcionar bem a flecha. A flecha tem que ser rápida, a flecha tem que ir longe, a flecha tem que ser ligeira. E aí tem muito líder que é arco, o papel dele é de arco, a responsabilidade dele é de arco, o ministério dele é de arco, a liderança dele é de arco. Ele tem que ser firme, ele tem que ser maduro, ele tem que direcionar bem as flechas. Ele está tentando concorrer com as flechas. Ele quer correr junto, a mesma velocidade, fazer tudo que elas estão fazendo, e deixa o papel de arqueiro para trás. E toda flecha que voa longe, ele se sente desprestigiado, porque não é ele que está voando, sendo que a responsabilidade dele é: como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, é lançar. Você é arco ou você é flecha? Em que área você é arco e em que área você é flecha? Em que área você tem que ir rápido e longe, é o seu papel fazer, e em que área você tem que ser aquele que direciona, aquele que aponta, aquele que ajuda. E aqui é muito interessante, né? Porque a gente tem que ter na nossa vida um Barnabé, que é um mentor, que chega em Paulo, que é Saulo, e vai buscar ele lá em Tarsis e trazer ele para Antioquia, botar o homem no eixo para exercer o ministério dele. É alguém que está caminhando antes de nós, que é mais experiente do que a gente, mais sábio do que a gente, já caminhou mais do que nós caminhamos, para ajudar a gente com o nosso impulso, com a nossa juventude. A gente precisa de companheiros como o Epafrodito, como o João Marcos, como o próprio Barnabé se torna depois, para caminhar com a gente, trabalhar com a gente, fazer com a gente. E a gente precisa de Timóteos, aqueles que nós estamos instruindo, orientando. Você é o Barnabé de quem? Quem é o seu Barnabé? Quem é o seu Timóteo? Você é o Timóteo de quem? Sabe, essa dinâmica, ela precisa existir dentro da liderança. Eu mencionei na quinta-feira o encontro que Jesus teve com Pedro em João 21, que é um encontro fantástico, né?
Pedro está lá pescando peixe no mesmo mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, que ele estava lá atrás quando Jesus o chamou para ser pescador de homens. Talvez Pedro ali desanimado, tinha negado Jesus, tinha se decepcionado consigo mesmo, não se sentia digno para exercer o ministério, ele não tinha assumido a liderança da igreja, ele tinha fugido. E Jesus vai ao encontro do seu ex-seminarista, do seu ex-aluno de teologia. O que um professor de teologia deve perguntar para um ex-aluno quando o encontrar? A pergunta talvez seja essa, sobre se ele ama Jesus. E se ele ama Jesus, se ele está apacentando, então, as ovelhas. Qual é a aplicação do amor que Pedro declara para Jesus? Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes outros? Sabe por que Jesus pergunta isso? Tu me amas mais do que eles, mais do que a eles? Porque todo líder precisa se libertar de uma vida autocentrada. Precisa se libertar de uma vida em si mesmada. A gente não vai muito longe se a gente ficar preocupado demais conosco mesmos. A gente tem que fazer algo espetacular. Nós temos que criar algum tipo de ministério, de projetos, de liderança que tenha proeminência, que brilhe, que se desponte, que provoque aplausos, que comparado com os outros seja visto como o melhor, como o maior. Mas Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas, amas mais do que a estes. Então apacenta as minhas ovelhas. Tim Keller escreve um livro pequenininho, fininho, que é fantástico, Ego Transformado. Quem já viu esse livro? Esse livro é muito bom. Tem uns livros que são bons assim. Meu pai falava isso para mim. Meu pai gostava muito de livros. Uma vez ele leu pela primeira vez, há muito tempo atrás, um livro, e eu falei, gostou, pai? Gostei, mas ele bate demais na gente. Quem já leu Richard Baxter e o Pastor Aprovado aqui? A gente apanha naquele livro, do primeira folha até a última. Você não sabe nem no final do livro se você é pastor mesmo. Eu não sei nem se eu sou pastor, depois de ler esse livro aqui do Richard Baxter, do puritano, que fala sobre como ele era pastor. Ou então, quando a gente lê o livro do George Miller, que foi aquele que tinha orfanatos em Bristol, na Inglaterra, que trabalhou, ele conta de experiências que ele não tinha o que dar de comer para as crianças, ele orava e aparecia na porta do orfanato. Você lê aquele livro e fala, eu não sou crente, eu não sou nada, né? Tem livros que batem na gente mesmo, mas são bons, porque a gente precisa se lembrar que os nossos pés são de barro, que aonde Jesus é a estrela não tem espaço para nenhum outro brilho, e livros assim ajudam a gente. Esse livro do Tim Keller chama Ego Transformado. Ele diz o seguinte: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ele enfatiza que o cristão deve alcançar um estado de autoesquecimento, onde o foco não está em si, mas em Cristo e nos outros. Tim Keller argumenta que o problema com o ego não é que ele esteja muito inflado ou muito diminuído, esse negócio de baixa autoestima ou alta autoestima. O problema do ego é que ele está excessivamente ocupado consigo mesmo. A humildade genuína advém de uma profunda compreensão do Evangelho, onde o julgamento de Deus em Cristo liberta o cristão da necessidade de provar a si mesmo constantemente para os outros. Assim, ele diz, o cristão é livre para servir aos outros sem a necessidade de validação, porque já foi plenamente aceito por Deus. Esse estado de autoesquecimento, segundo Keller, é a chave para uma vida marcada por paz, alegria e verdadeira humildade. Isso é libertador, meus irmãos. Isso vai libertar a gente em muitas circunstâncias. Existe
uma habilidade que todo líder precisa desenvolver, que é de manter os problemas pequenos. A maior parte dos nossos problemas na liderança são pequenos, mas a gente não consegue deixar eles pequenos, a gente acaba aumentando eles. Uma outra habilidade é de se preocupar cada vez menos com o que pensam de você, com o que falam de você, com as comparações que fazem com você, e se preocupar cada vez mais com o que Deus pensa de você, o que Deus fala de você e o que Deus sente por você. Em Atos 4, os discípulos foram presos. Em Atos 5, os discípulos foram presos e foram açoitados. Era a segunda prisão dos apóstolos, Pedro e João, pelo Sinédrio. E diz Atos 5 que eles foram açoitados e ameaçados e proibidos de pregar. E quando soltos, eles estavam alegres pelas tribulações, porque eles foram considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. Esse versículo diz muito para a gente sobre essa motivação da nossa alegria. Por que que eles estavam alegres? Porque eles foram considerados dignos, se eles estavam presos, ameaçados, açoitados pelos homens. Como assim eles foram considerados dignos? Porque eles não estavam preocupados com a avaliação dos homens, mas com a avaliação de Deus. Deus estava aprovando o sofrimento, estava aprovando o sacrifício, estava aprovando a fidelidade deles. E ainda que todo o sinédrio de Jerusalém, os religiosos, os proibissem de pregar o evangelho, reprovassem o que eles estavam fazendo e os ameaçassem, eles transformaram a tristeza em alegria, a indignidade em dignidade, porque eles foram aprovados aos olhos de Deus. É isso que tem que motivar a gente. A gente cuida da nossa comunhão com Deus, que Deus cuida da nossa carreira. A gente cuida do nosso caráter, que Deus cuida do nosso currículo. A gente cuida das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das nossas. A gente cuida do rebanho de Deus. A gente cuida da casa de Deus, porque Ele está cuidando da nossa. Em João 14, Jesus diz: eu vou preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas ou quartos. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. A gente tem que cuidar da casa de Deus aqui, que são as pessoas que seguem a Cristo, os discípulos, que são o santuário de Deus, porque Deus está cuidando da nossa casa. Eu quero terminar essa parte contando a história daquele missionário que foi para o campo e serviu muito tempo, voltou para o seu país já idoso, com a esposa, e esperava receber uma recepção de festa no aeroporto. Depois de anos e décadas no campo missionário, ele voltou para a sua cidade de origem, para a sua igreja de origem, e ninguém deu bola para ele, não tinha ninguém no aeroporto, não teve balão, não teve festa, não teve nada. E esse missionário ficou muito chateado, falou para a esposa que ia sair para orar, e ela ficou em casa, e quando ele voltou da caminhada, da oração, ela também ficou em oração. Ele perguntou para ela: e aí, você falou com Deus? O que ele disse para você? Ela falou: ele disse que a gente não chegou em casa ainda. A gente não chegou em casa ainda. Essa festa está lá. Essa festa está preparada. Mateus 25, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Eu vou, por uma questão de tempo, entrar em Mateus 5 na nossa próxima parte da palestra. Mas vamos guardar isso no coração para a gente orar agora. 3 decisões que Jesus tomou no seu ministério, na sua liderança. Eu não vou servir sozinho, eu não vou fazer tudo, eu não vou fazer por muito tempo. Que isso nos liberte de uma vida centrada em nós, no nosso ministério, no nosso mérito, e nos impulsione a imitar o exemplo da Trindade Santa, de cooperação, de preparação de líderes, daqueles que vão vir depois de nós, que vão fazer ou vão continuar o trabalho que a gente continuou de alguém que veio antes da gente. Obrigado, Deus, por esse momento. Abençoe os meus irmãos e a todos nós aqui nessa noite.
Que a tua palavra continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém.